quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Moisés, pega a vara e lança no chão. Aí o texto diz que a vara vai virar uma cobra. No 3 você grita cobra. 1, 2, 3, vai. Isso aqui é interessante, porque durante muito tempo ela era uma vara na mão de Moisés, mas depois que ele joga no chão, ela se transforma em uma. Tem gente assim. Começou contigo sendo vara, terminou sendo cobra. Aleluia. Tem gente que começou ao teu lado sendo vara, mas terminou se transformando em cobra. Gente que foi teu amigo, que fechou contigo, mas na primeira crise revelou o caráter que tinha, cobra. Tem gente que começou ao teu lado sendo uma bênção, mas terminou depois sendo maldição. Existem pessoas que você comprou coisas para a casa dela, pessoas que você colocou comida na mesa dela, você deu salário, você ajudou o cara, abriu porta de emprego para ele trabalhar, e mesmo depois saiu da tua vida de maneira ingrata, falando mal de você, te criticando, e você está triste com os ingratos. As tuas expectativas foram frustradas, porque você colocou sentimento em pessoas que não corresponderam à sua vida. Porque todo ingrato sofre de amnésia. Não vou repetir essa frase. Todo ingrato sofre de amnésia. Ele não vai lembrar o que você fez por ele. Ele não vai lembrar as lágrimas que você derramou por ele. Ele não vai lembrar dos tempos que você o ajudou. E se você colocar a tua expectativa nessas pessoas, você vai se frustrar. E digo mais, não se espante se você pedir a Deus para te livrar de certos inimigos, e de repente alguns amigos sumirem da tua vida. Eita Jesus, eu vou repetir isso aqui. Não te espante de você orar a Deus te pedindo para te livrar de inimigos, e de repente amigos sumirem da sua vida. Porque Deus estava presente nas conversas que você não estava. Deus estava presente nos grupos que você não estava. Deus estava presente nas reuniões que você não estava. E Deus viu quem realmente é a vara e quem é a cobra. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ON TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Tudo bem, meus irmãos? Aqui tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa reflexão, gostaria de pedir licença para comentar com vocês algo muito importante que diz o seguinte: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Então veja estas orientações da Palavra de Deus que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14. Como que deve ser o cristão, o seu posicionamento diante da vida, das pessoas, das circunstâncias que se apresentam no nosso dia a dia.
O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. E como nós vamos fazer tudo isso, né? Aprender sobre Deus, sobre o Messias, aprender sobre Deus, sobre o Messias e nos mantermos firmes nesse propósito. Vamos ver o que diz a palavra no que se refere a tudo isso, que está aqui. Então, o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Arrastados pelo erro desses insubordinados, decaia da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja que importante o verso 18, que nos fala realmente sobre essa questão, crescer na graça, conhecimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, não apenas em uma graça, mas em toda a graça raiz da fé, acreditando nas promessas com mais firmeza do que muitas vezes nós fazemos. Devemos deixar com que a fé cresça nas nossas vidas, se desenvolva em abundância, constância e simplicidade. Constância, meus irmãos, quantas vezes nós nos vemos desanimados, fracos na fé, já ouviram falar? Então, crescer na fé, no amor, de forma mais intensa, deixando com que a fé, o amor, a justiça, os dons do Espírito Santo em nós, os frutos do Espírito realmente venha ser intensificados no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa palavra e nas nossas ações. Veja como isso é importante para as nossas vidas. A humildade, nós sabemos e reconhecermos a nossa insignificância, o pouco que nós somos enquanto criaturas e o muito que nós podemos nos tornar quando estamos com Deus à nossa frente, guiando os nossos passos e os nossos caminhos. Quando nós começamos
aproximar de Deus através da oração, dessa conversa sincera com o Pai, essa comunhão, esse relacionamento com Jesus, fazendo com que o Espírito Santo de Deus nos faça crescer em conhecimento acerca do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo que Ele representa, principalmente no que se refere à mensagem da cruz. Isso é muito importante para podermos ser abençoados, compreendermos que o tempo das nossas vidas é de Deus. E quantas vezes nós passamos tão pouco tempo conectado com o que é de Deus, com as coisas do Senhor, ou muitas vezes deixamos que a vida nos envolva em atividades, em circunstâncias relacionadas a pessoas e não realmente compreendemos que o tempo das nossas vidas é de Deus e passamos tão pouco com Ele, nas coisas do Senhor. Então, essa intenção do nosso coração, esse desejo de conhecer a Deus, a palavra de Deus, é um ato de amor, nos aproximarmos do Pai, porque a ausência de Cristo, meus irmãos, nas nossas vidas é como se nós tivéssemos uma visão do próprio inferno. As angústias, muitas pessoas dizem, muitas vezes que o inferno é aqui, porque o sentido da vida acaba se dissipando no meio de tanta coisa, porque nós não temos o foco das nossas vidas direcionado a Jesus Cristo, a presença dele, o descanso dele, compreendendo a sua natureza divina no que se refere ao relacionamento humano. E permanecermos firmes nessa busca da mensagem da cruz, conhecer os mistérios de tudo que Jesus passou entre nós e assim se perpetua através das gerações, como que isso acontece na nossa vida, o mistério das suas feridas, do seu amor, não é mesmo? Tudo que ele sofreu entre nós, isso deve realmente sensibilizar os nossos corações e fazer com que nós possamos ir em busca de uma maior aproximação de experiência com Deus, para aprimorarmos o nosso conhecimento, os nossos sentimentos, ter essa conversa com o Pai, falar sobre as nossas dores. Jesus conhece as nossas dores, o nosso proceder, os nossos dias, a intenção dos nossos corações. Deus já sabe, mas o ser humano precisa desse relacionamento com o Pai através de nosso Senhor Jesus Cristo, essa intimidade com o divino e com o sobrenatural, essa reflexão como se fosse o pensamento, o nosso coração diante de um espelho, em que nós vamos falando sobre nossas dores, nossas dúvidas, nosso caminhar, e como um espelho de tudo que pensamos e sentimos, então há uma reflexão de tudo isso, chamando Deus para essa conversa, esse Deus que acalma os nossos corações, que transforma as nossas vidas. Então,
nós vemos a importância dessa aproximação com o Pai, que é o Senhor de todas as coisas, que nada fique encoberto diante de Deus, seja o que nós vivemos nas nossas vidas, pensamos, refletimos, sentimos, como também em relação às pessoas que se aproximam da gente. Quando nos paramos para pensar na importância de que Deus conhece o nosso futuro e sabe de todas as coisas, como é importante que nós possamos estar ao lado de Deus, que Deus faça parte da nossa vida, como proteção dos nossos dias, nos dando livramentos, meus irmãos. Se nós pararmos para pensar quantas pessoas que vivem ao nosso lado, que são inimigos ocultos, buscam o nosso mal, planejam, têm más intenções em relação a gente, em que somente Deus é capaz de conhecer o pensamento, a intenção da outra pessoa e nos manter em segurança, fazer com que essas pessoas se afastem das nossas vidas e nos realmente manter firmes no nosso propósito, nos dando livramentos nas nossas vidas, e quem realmente, através da sua misericórdia, seria capaz de nos proporcionar tudo isso, de nós sabermos que vivemos em um mundo repleto de coisas boas e de outras que não são tão boas assim, não é mesmo? Sim ou não? Muitas coisas se apresentam de forma explícita, clara, nós conseguimos identificar o mal, mas e quando nós não conseguimos porque o nosso coração é enganoso, não é mesmo? Muitas vezes pessoas com as quais nós convivemos e não pouco tempo, convivemos às vezes muito tempo, e são dados sinais acerca de tudo isso. Mas o coração do cristão normalmente busca ver sempre o melhor das pessoas, acreditar no ser humano. E como Deus conhece o coração do cristão que busca isso, Ele acaba afastando pessoas da sua vida porque sabe que a intenção dessas pessoas não serão benéficas para você. Você muitas vezes não tem uma vida em paz por conviver com determinadas pessoas que tiram a paz porque eles não têm paz na vida deles, vivem um conflito interno constante e acabam distribuindo isso para quem está ao seu redor. Então veja que por mais que nós, meus irmãos, possamos achar que sabemos o que é melhor para as nossas vidas e tenhamos boa intenção no que nós fazemos, né? Somente Deus é que sabe o que é melhor para a gente. As pessoas, os lugares, os projetos, somente Deus é que sabe de tudo isso. E a partir do momento que nós passamos a ter uma vida com Deus, seguindo os planos de Deus, valores que a gente começa a compreender que são importantes nessa caminhada, nós acabamos aprendendo a descartar algo que é um mal que está cometendo muitas pessoas hoje em dia, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? As pessoas ficam preocupadas muito com o futuro, incerteza no futuro, então ficam ansiosos. Mas a palavra nos diz, lá em Pedro, primeira carta de Pedro, acho que é no capítulo 5, eu não me lembro o versículo agora, mas que diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele é que cuidará de nós. Existem coisas no mundo que nós não temos o conhecimento, porque vai além do nosso entendimento, mas que Deus sabe. E nós ficamos ansiosos, inseguros no mundo. Mas na sabedoria de Deus, conhecedor de todas as coisas, já saberia que seus filhos se sentiriam assim, não é mesmo? Deixou registrada essa orientação.
que nós não andemos ansiosos, que nós devemos lançar sobre Deus toda essa nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Então, a gente tem aquela certeza, como cristão, Ele cuida de mim. Eu não estou desamparado, independentemente da circunstância, meu irmão, que você se encontre na vida, que muitas vezes você pode estar rodeado de pessoas e se sentindo só. Pessoas que você já observou que houve uma quebra de lealdade, de confiança, mas a vida aproxima essas pessoas de você por algum motivo, questão de convivência. Então as pessoas às vezes ficam ansiosas. E quando nós passamos a compreender a importância, o poder de Deus nas nossas vidas, o agir do Espírito Santo em nós, nós passamos a compreender que essa confiança que a gente desenvolve com o Pai, nós vamos entregando, inclusive, todas essas nossas dúvidas, essas nossas ansiedades no Pai, porque a gente tem certeza que Ele cuida. Ele cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus desvia todo o mal na minha vida, permite apenas momentos de aperfeiçoamento que poderão aperfeiçoar o meu caráter, desenvolver a minha fé, que eu preciso realmente aprender com a vida, mas para ser um ser humano melhor. Não é uma punição. Determinada tribulação na minha vida quando eu preciso aprender uma lição para o meu futuro. Mas a ansiedade, esse fardo, né? É dito que nós precisamos entregar ao Senhor tudo isso e deixar com que as nossas vidas estejam na mão de Deus. E isso evita muito o sofrimento da gente, não é mesmo? Nós temos que daí desenvolver outras habilidades, como por exemplo a paciência, porque muitas vezes você pode estar se sentindo injustiçado e você sabe que Deus existe, você está nesse processo, você tem confiança na justiça de Deus, e nós devemos tranquilizar os nossos corações e entregar tudo que venha nos afligir nas mãos de Deus, para que Deus haja na sua justiça, no tempo dele, né? E muitas vezes nós ficamos mesmo meio inquietos, alguns mais emotivos ficam meio desesperados, né? Em relação a tudo isso, outros mais sentimentais ficam com a sua esperança e fé abalados. Então, veja que saber que nós temos um Deus, estamos cumprindo o plano de Deus nas nossas vidas, nós vamos começando a ter uma certa paz, aquela paz que excede o entendimento de muitas pessoas, e vamos seguindo em frente, tranquilos, aguardando as respostas de Deus para a nossa vida. Um Deus de providência, um Deus que cuida de mim, que cuida de você, e aquele que transforma, faz com que os nossos fardos das nossas vidas acabam se tornando mais leves, a partir do momento que nós compreendemos o porquê que tudo isso ocorre. Não é mesmo? Nós não estamos vivendo no paraíso. Nós vivemos em um mundo repleto de circunstâncias desafiadoras, não é mesmo? Mas nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, nos guiando em todo esse processo, meu irmão, em que você pode ser vítima de muitas coisas nessa caminhada. Você pode às vezes confiar demais em um amigo, ser traído,
colega de trabalho também. Muitas vezes você teve, durante uma vida toda, sonhos relacionados a os seus relacionamentos afetivos. De repente você dedicou tudo de melhor que havia em você em relação ao outro, esperando que uma troca, reciprocidade, que não veio, muito pelo contrário. Além de você não ter reciprocidade no que se refere à forma como você agia com o outro ainda lhe traiu, houve uma quebra de confiança, não valorizou o ser humano que você dedicou em ser em prol daquele relacionamento, daquela comunhão que você criou, realmente um projeto muito bacana familiar em relação com aquela pessoa, né? Em relação àquela pessoa. Só que o outro não, simples assim, não é mesmo? Muitas vezes você tem projetos gigantescos no seu trabalho, relacionado ao seu futuro. Não é assim que funciona? Mas Deus sabe muito melhor do seu futuro do que você. Então, muitas vezes, aquele plano que você está buscando desenvolver na sua vida, se desgastando, não trará os resultados que você imagina através do teu entendimento. Nós temos entendimento, Deus tem sabedoria. E nós temos que ir em busca da sabedoria, dessa sabedoria que só vem de Deus nas nossas vidas. E enquanto nós estamos nesse processo como meros aprendizes, nós vamos nos aconselhando na sabedoria de Deus, em tudo que Ele já nos deixou como ensinamento do certo e do errado, pela fé, com olhos espirituais, compreendendo que Deus quer o melhor para a gente, que nós é que nos desvirtuamos do caminho, porque nos deslumbramos em determinadas fases da vida com o que o mundo tem para nos oferecer. Então, a gente observa que no mundo existem tantas coisas que dizem que nos é permitido ser ou fazer. Só que nem todas essas coisas que nos são permitidas fazer ou ser nos convém quando nós compreendemos que nós queremos ter uma vida cristã. Uma vida que seja fundamentada a princípios, a valores cristãos para os nossos dias. Em que se de repente você diz fazer o bem ao outro, sem esperar recompensa nenhuma, o bem pelo bem, a generosidade, e você age assim, esse exemplo que eu acabei de dar, simplesmente não faz sentido no coração de um perverso. Como assim você vai fazer o bem sem receber nada em troca? Mas qual o sentido então que você está fazendo bem? Não há uma compreensão das razões pelas quais Deus te move e você sente alegria, plenitude, felicidade em desenvolver determinadas coisas que para o mundo não faz sentido, meu irmão. Simplesmente não faz sentido. Então, explicar para um coração endurecido por que um cristão tem determinadas posturas em relação aos irmãos. Muitas vezes você é ferido na sua vida por alguém, injustiçado, enfim, e você não reage. Você entrega a vida do irmãozinho para Deus, né? Realmente nem lembra mais daquilo porque você perdoou, né? Não lhe afetou. Você se distancia do irmão porque você já entendeu as intenções dele, né? Ele está vivendo numa vida que não faz o menor sentido você conviver mais com aquele irmão. Houve uma quebra de confiança, lealdade. Então ele tem que primeiro se acertar com Deus, para Deus colocar vocês novamente em comunhão, amizade ou
relacionamento afetivo, seja o que for, né? Mas isso excede o entendimento das pessoas que não vivem a palavra. Isso excede o entendimento. Por quê? Porque se acontecesse com eles, eles se vingariam, né? Como nós vemos no noticiário, uma pessoa lá é traída na sua confiança, enfim, nos seus relacionamentos, vai lá e agride ou tira a vida do outro irmão lá. Então, assim, quem é cristão compreende que a justiça é de Deus, não é nossa. Agora, você absorver isso na sua vida e colocar em prática isso no dia mal, é que realmente exige da gente um entendimento e uma absorção da palavra muito forte. Viver o Evangelho é muito diferente de você até compreender o que a palavra diz. Viver o Evangelho é você compreender que tem que perdoar alguém e realmente perdoar quando você está ferido, quando você é machucado por essa pessoa, na tua alma, no teu coração, nos teus pensamentos, nas tuas expectativas, enfim. Isso é colocar em prática o Evangelho nas nossas vidas, compreendendo que Deus nos pediu. A justiça é minha, a ira é minha, não é sua. A gente compreende isso. Vocês não estão compreendendo que não deve se vingar, que não deve pensar mal, que tem que perdoar, não tem que ficar irado, porque a ira é de Deus, né? A gente compreende. Agora, basta surgir o dia mal, que é o dia aquele que o fato está à sua frente, você está sofrendo o ato, né? E então você tem que liberar o perdão. Tem uma diferença grande em relação a tudo isso. E é isso que é viver o Evangelho, meu irmão. Isso requer, como Deus é sabedoria, misericórdia, amor. Ele normalmente, antes de grandes circunstâncias desafiadoras nas nossas vidas, como por exemplo perdas, ele vai nos preparando com pequenas perdas na nossa vida, para que o ser humano vá compreendendo qual é a sensação de perder, como que deve perdoar, como que, embora injustiçado, você deva seguir em frente, entregar a vida deste irmão nas mãos de Deus e seguir o teu caminho, não sair da tua rota, do teu propósito, que é ser cristão, não é mesmo? Então, Deus vai preparando os seus filhos, todos nós que recebemos o chamado, e então vamos em frente e abraçamos isso e queremos os planos de Deus na nossa vida. Então a gente começa a perceber que quanto maiores forem os planos de vitória para a nossa vida, mais requer preparo da gente. Que são essas pequenas batalhas, esses embates, esses entraves espirituais que nós precisamos ir enfrentando, superando, para que nos tornemos fortes para grandes lutas e sermos abençoados, sabermos ser e receber isso tudo, essa vitória. Quando a gente vê aquela história do Egito, né? Que o pessoal ficou 40 anos no deserto e especialistas, geólogos, enfim, todo mundo que da história observa-se que havia um caminho mais curto, mas Deus manteve o povo todo esse tempo peregrinando no deserto até chegar à terra de Canaã. Esse povo teve que
foi se estruturando física, emocional, espiritualmente durante todo o período que Deus compreendeu que era necessário para se tornarem verdadeiros guerreiros, pessoas fortes, para que pudessem então ter a bênção de conquista da terra prometida. Porque batalhas maiores viriam, que se pegasse aquele povo fragilizado, cansado, escravizado no Egito, que estavam bem, até fracos, né? E emocionalmente fracos, e fisicamente fracos, espiritualmente fracos, e simplesmente entregasse, aqui começa, aqui é o muro, né? Começa a terra prometida, vão lá e conquistam. Teria muitas pessoas que não conseguiriam nem dar o primeiro passo, mas Deus então foi preparando pessoas durante todo esse percurso. Algumas ficaram pelo caminho, porque não resistiriam, né? Igual chegar lá, conquistar, receber a bênção. Como até nos dias de hoje, muitas pessoas não conseguem persistir, compreender, se entregar nesse propósito, se preparar, se fortalecer para chegar lá e receber a vitória. Isso acontece também com a gente nos dias de hoje, né? E quando Josué então chega com as pessoas que foram para receber a bênção da terra prometida, tinha a grande batalha, meu irmão. O dia mau aquele mesmo, em que todos precisavam realmente apresentar todas as suas habilidades, tudo que aprenderam nas pequenas lutas que foram travando no deserto, e vencendo e perdendo, enfim. Assim como nós vamos caindo, levantando nas batalhas da vida. Então chega o grande dia. Josué praticamente tinha um exército de pessoas comprometidas, preparadas, que confiavam nas promessas do Senhor e prontas para conquistar aquilo que Deus havia prometido que seria deles. E isso exigia preparo físico, emocional e espiritual para isso. Então veja que quanto maior a vitória, meu irmão, que você determina na sua vida, que você chama a Deus para essa conversa e expõe os teus planos, e Deus, o Espírito Santo de Deus, vai te intuindo o melhor caminho, a rota mais segura, quem são as pessoas que você deve se associar, quem nunca, né? Quem nunca deveria. Então, você vai compreendendo o agir de Deus do sobrenatural na sua vida, determinando os seus passos com segurança. E não é só ser abençoado, é saber ser, não é mesmo? Saber ser, saber receber essas bênçãos nas nossas vidas. E por isso que todos os dias nós temos a chance de recomeçar o tempo de Deus nas nossas vidas, porque nós contamos o tempo de uma forma. Existem muitos irmãos que dizem, né? Mas eu já fiz tantas coisas erradas, eu não tenho mais chance de reverter tudo isso e me tornar um ser humano melhor. Mas Deus, ele não conta o tempo como a gente conta. Ele te vê como um ser humano que, por mais que você se veja improvável e incapaz, Ele te capacita. Ele te torna a pessoa provável de receber as bênçãos do Senhor na sua vida. Não é você. Agora, estar com Deus, assumir esse compromisso, determinar tudo isso para os seus dias, chamar Deus para essa conversa, orar, meditar na palavra, ir em busca desse conhecimento, conhecer quem é esse Deus, conhecer quem é o Messias, não é mesmo? Estar disposto a renúncias no mundo que num primeiro momento parecerão
primeiro momento que é sacrifício, meu irmão. Depois é libertação. Existem coisas que você irá renunciar no mundo que vão parecer assim, mas isso aí para mim é um sacrifício. Com o tempo, conforme o aprimoramento do teu entendimento, você vai ver que isso não faz o menor sentido mais na sua vida. É livramento. A liberdade que Cristo te dá é muito maior do que a que o mundo te oferece. O mundo te oferece uma liberdade, circunstâncias, questões como se tudo pode, que na verdade não é uma liberdade. Você se torna prisioneiro de um sistema, né, dominado pelo mal, caso você não saiba. Agora, Cristo, sim. A liberdade de Cristo, sim, é que é gigantesca. A liberdade de Deus. Com Deus você pode tudo. Com Deus você pode todas as coisas. Seguindo o que é bom, o que é justo, o que é reto. Ajudando pessoas e se ajudando a ser melhor. Agora a liberdade, né, que o mundo dá te torna um prisioneiro. Você fica num cárcere do sistema, que depois você é descartado, porque pessoas não se importam com o que você é, com o que você se transformou, diferente dos planos que Deus tem para nossa vida. Deus se preocupa com a gente em nos resgatar. Estamos destruídos, Deus quer nos resgatar, Ele se preocupa com a gente nisso. Ele se preocupa com o nosso processo de sermos uma nova criatura. Ele se preocupa em realizar os nossos sonhos, em nos auxiliar nisso, sendo bom, adequando aquilo que não é bom através do entendimento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele se preocupa de nós termos vitória, Ele se preocupa de nós estarmos protegidos, e Ele se preocupa que tudo que a gente sonhou, lutou, viveu tudo aquilo na vida para ser um vencedor, se mantenha para a honra e glória dele. Ele nunca vai fazer um mau serviço na tua vida, porque é para a honra e glória do nome dele, meu irmão. Nunca vai existir algo pela metade, sem concluir, ou um trabalho mal feito, porque você entregou sua vida nas mãos de Deus. Há uma preocupação: eu cuido de ti, eu te protejo, eu te resguardo, eu te oriento, eu te guio em segurança pelo melhor caminho, para a vitória e para a manutenção disso nas nossas vidas, porque quando a bênção chega, nós precisamos estar preparados, saber receber essa bênção. E tudo que isso será capaz de ser fruto na nossa vida e nos tornarmos abençoadores. Esse é o processo, meu irmão. É para isso, esse é o propósito. Sermos resgatados, abençoados, sabermos, ser abençoados, estarmos firmes e inabaláveis para nos tornarmos abençoadores, que vamos resgatar e serão abençoados, e isso vai virando, nós vamos então contribuindo para esse trabalho missionário de salvar pessoas através desse evangelho que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todo dia, e você, estando curado de tudo que lhe aflige, ser capaz de ser também um abençoador, de auxiliar nesse processo em relação às outras pessoas. Para a honra e glória de quem? Para a honra e glória de Deus, do seu evangelho, das escrituras sagradas, do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja como isso é importante nas nossas vidas, quando nós fizemos parte de um sistema dominado, na grande maioria, pelo mal. Esse mal que busca atingir o ser humano, os nossos irmãos, influenciar pessoas, angariar adeptos que também vão trabalhar para o mal, mesmo?
Você não conhece pessoas que vivem uma vida que só fazem e agem de forma que prejudicam as outras pessoas? Que agem dessa maneira? Diz a palavra que a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra a carne, né? Mas contra algo muito maior espiritual. Potestade, enfim, já ouviu falar, não é mesmo? Porque as pessoas são influenciadas por tudo isso. Há uma batalha espiritual gigantesca, meu irmão, que mesmo que você pense não fazer parte disso tudo, você faz, você é o objeto de disputa de tudo isso. Você faz parte de tudo isso. Existem muitos irmãos que por medo, ou não sei a palavra correta, receio, medo, enfim, nesse sentido, pensam que o fato de dizerem assim: não acredito em Deus, não acredito em diabo, não acredito em nada, eu acredito em mim, né? Já ouvimos. As pessoas pensam que por agirem dessa forma ou tentarem se condicionar a esse entendimento e ignorar o resto, estão fora do assunto, não fazem parte dessa batalha espiritual que existe, que ela existe independentemente da forma como você pensa ou como você age, ou como você profetiza em relação às outras pessoas. Ela existe, ela existe. E mesmo aqueles irmãos que tentam pensar assim como uma espécie de proteção, porque alguns até são covardes, né? Tem receios, vamos deixar assim por enquanto, não é mesmo? Acham mais fácil, mais simples não fazer parte dessa conversa. Não faço parte disso, né? Até zombam, brinco, né? Mas quando a vida se apresenta para esses irmãos, sempre tem uma fase na vida, né? Em que algo se apresenta na vida desses irmãos. O sobrenatural se apresenta na vida desses irmãos, né? Então, muitos dizem que pode ser azar. É azar. Porque se for sorte, tá tudo bem, eles também não dão honra para ninguém. Eles conseguiram porque eles são o máximo, né? Porque se eles acham que Deus não é porque eles merecem, né? Tudo que tem. Ou tudo que são, né? E se algo dá errado, porque daí é azar. Não é mesmo? É azar. Falta de sorte. É assim que funciona? Para determinadas coisas. Agora, quando a pessoa está tentando seguir um caminho dessa maneira, ela vai deixando brechas para o inimigo. E muitas vezes ela não observa que está sendo usada pelo inimigo. Trabalhando para o mal, literalmente. Fazendo mal para as pessoas, né? Trabalhando para o inimigo. E o inimigo vem para destruir, principalmente as pessoas quando não servem mais, né? Então começam a observar que a sua vida realmente não faz mais sentido. Alguns, nesse despertar de tudo que estão passando, começam a ir em busca de quem é esse Deus que as pessoas tanto falam, que pessoas vivem e morrem por esse Deus. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? E muitas vezes em momentos de grande fragilidade, de dor emocional, em que tiram aquele escudo que colocaram nos seus corações e na sua mente, se desarmam porque estão sinceramente sofrendo, infelizes. Então, querem saber quem é esse Deus de verdade, no secreto, no escondidinho da sua casa, quando estão sofrendo, abalados, sem respostas. E é quando o poder do Espírito Santo de Deus age na vida dessa pessoa. Ela
Ela chega e se apresenta. Magnífico, esplendoroso. Então, são aquelas histórias que a gente vê de irmãos que dizem que muitas vezes viveram uma vida de uma forma decadente, né? E de repente tudo muda. Conhecem esse Deus maravilhoso e grandes transformações extraordinárias começam a acontecer, principalmente, muitas vezes, no que se refere ao sentido da vida. Pessoas que muitas vezes têm tudo, têm muito dinheiro, né? Tem tudo que o mundo pode oferecer. Pensa assim, tudo que o mundo pode oferecer. Só que elas não têm acesso ao que a Deus pode oferecer que não está no mundo. Não é mesmo? E mesmo com acesso de tudo que o mundo pode oferecer, são pessoas tristes, infelizes, insatisfeitas com o que conquistaram. Quanto mais conquistam, é um vazio existencial, parece que precisam conquistar mais porque tudo que tem nunca é suficiente. Não é feliz com o que tem, nunca vai ser feliz conquistando mais do mesmo. São infelizes com o que têm, vão em busca de mais. Se já não são felizes com o que têm, não vão ser felizes buscando ir em busca, conquistar sempre do mesmo. Então, quando se fragilizam verdadeiramente no secreto e que vão em busca de respostas, porque a dor está gigante, está tremenda, então há um encontro com Deus, com o agir do sobrenatural, do divino, do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. São aqueles irmãozinhos que a gente vê o testemunho, que tinham tudo e eram infelizes, porque faltava Deus nas suas vidas. Mas eles não sabiam que faltava Deus nas suas vidas. Como eles poderiam saber? Se eles não conheciam a esse Deus, pensavam que tudo que eles tinham deveria ser o suficiente, só que não era. E quando conhecem Deus, descobrem que Deus era o suficiente, era o tudo que eles precisavam. E que no mais era complemento para as suas vidas. E que quando se busca Deus em primeiro lugar, todas essas coisas que as pessoas buscam e deixam Deus de lado, nos é acrescentado, meu irmão. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. E somente aquele que vai em frente com os olhos espirituais, com olhos da fé, vai lá e faz, obedece, é capaz de vir dar o testemunho para os outros irmãos. Busca Deus, o reino de Deus, a mensagem da cruz, tudo que envolve essa questão, tudo que nós vamos falando aí sempre. Que as outras coisas que você possa pensar, muito além do que você possa imaginar que seria bom para você, é acrescentado. E a paz que isso te traz é gigantesca, porque você já não desenvolve mais aquela ansiedade, aquelas dores emocionais do porvir, o que pode acontecer, o que deixa de acontecer. Você não vive mais nesse conflito, nisso que fica ocupando tua mente, fazendo você ficar rangindo os dentes nas madrugadas, não é mesmo? Porque você vive uma paz diferente. Não é uma paz que você tem que sofrer muito para tentar conquistar, ter um pouquinho no final de semana na tua casa com a tua família. Você luta para ter um pouquinho de paz na tua casa, num domingo. Então você tem minutinhos de paz e já vira tudo de novo. Mesma coisa, sempre mesmo do mesmo. Não. A paz que Deus te dá
é extraordinária, independentemente de onde você esteja, com quem você esteja. A paz que você recebe é exatamente aquela que Jesus nos fala: vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz. Imaginemos nós tendo a paz de Cristo, que veio em missão entre nós, passou por tudo que vocês já sabem e venceu o mundo, sendo manso, pacífico, como um cordeiro, sem erro, sem mácula na humanidade. Então veja a importância de tudo isso, a importância da palavra, meus irmãos, desse tempo de preparação, que em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sempre estamos em busca desse aprendizado, de nos tornarmos imitadores dos ensinamentos que Cristo nos deixou, dos registros dos apóstolos, dos profetas, através de tudo que o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas e nos dá livramento e vitória. Nós agradecemos muitíssimo a presença de todos os nossos irmãos, que Deus nos traz para que estejamos em comunhão na palavra. Que você tenha a sua vida abençoada, meu irmão, sua casa, seu trabalho, as pessoas que você ama, estejam resguardadas no manto protetor do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus na sua vida, ok? A ONTV Brasil, 24 horas ligado em você, agradece muitíssimo a sua presença, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Fiquem na paz e até a próxima. Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando, portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro